Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre predestinação. Vamos para Efésios 1:11. E que também obtivemos herança, havendo sendo predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, quando o conselho da sua vontade. Paulo ele estava discutindo o resultado final da redenção, de um ponto de vista que vai da eternidade passada para a eternidade futura. Os herdeiros são as pessoas a qual o nosso Pai ele escolheu e predestinou. Eles não vieram a fé em Cristo por um acesso ou por força ou por escolha sem ajuda, mas sim pela capacitação do Espírito do Pai, onde conduz a sua argumentação como base do Antigo Testamento. Paulo, ele viu aquele que recebe a herança dando continuidade ao pacto do Antigo Testamento, e eles são selados pelo Espírito Santo. Em Provérbios 19:21 fala: a propósito no coração do homem, mas o conselho do nosso Pai permanecerá. E este permanecerá quer dizer ser estabelecido, é literal. Então a vontade do nosso Pai, ela é soberana. Nós cristãos, nós recebemos tanto o chamado como a sua adoção, como consequência do seu direito de afiliação. O nosso Pai, ele predestinou aquele que ele conhece. Em Romanos 11:2 fala: o Pai, ele não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabia que a escritora, como ele intercede a Deus contra Israel. Paulo ele está explicando aqui que incredulidade de Israel, que a cegueira, que não era total, porque o nosso Pai ele ainda estava trabalhando com essa nação. No dias de Samuel, o povo de Israel, ele rejeitava o nosso pai como rei e ele escolheu monarcas. Todavia, o nosso pai, ele continuou a trabalhar com o seu povo, pois o Senhor, ele não abandona o seu povo por causa do seu grande nome, porque o nosso pai, ele faz com que o povo seja dele. Paulo, ele tinha rejeitado ele como Messias, ele tinha rejeitado, mas o próprio Paulo, ele evidencia que ele vai ser salvo, que o Messias, ele estava salvando uns judeus. A eleição do nosso Pai é feita da nação, antes mesmo de conhecer, ele é imutável. Mesmo em ocasiões como apostasias nacionais, o Senhor, ele salvava algum remanescente no final, para nós sermos glorificados e vamos ser transformados, porque o Pai, ele predestinou ao seu ministério um plano da salvação antes mesmo do princípio. Em 1 Coríntios 2:7, mas nós falamos a sabedoria de Deus, o mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual o nosso Pai, ele ordenou antes da criação do mundo, para a nossa glória. A expressão, a sabedoria escondida, são segredos revelados, se refere aos segredos revelados que vai ser aberto pelo Pai para nós, através da mensagem do Evangelho, que o nosso Pai tem a sua glória e ele revela a sua glória através do Messias, que foi crucificado no madeiro. Em 1 Coríntios 6:11 fala: ao menos algum de vós tem sido isto, mas fostes lavados, mas
fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Pai. Então nós entendemos que somente os eleitos, os predestinados, eles serão lavados, santificados e justificados, ou seja, são capazes de ser transformados por causa do Espírito do nosso Pai que habita neles. Porque nós sabemos que nós temos o pecado em nossas vidas e para isso nós precisamos da purificação, da justificação que vem através do madeiro. Isso ocorre porque nós somos salvos e foi dado fé para nós crermos no Messias, e através disso o madeiro ele foi suficiente para nos lavar, nos limpar e nos justificar de todo o pecado. O Pai e o Messias, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Em Romanos 9, 23 fala o seguinte: para que ele também desde a conhecer as riquezas da glória e dos vasos de misericórdia que antes ele já preparou para a glória. O nosso Pai, ele deseja manifestar a sua graça nos vasos de misericórdia, nos vasos de honra, aquele que ele conhece. E o seu amor, ele é redentor. Esse texto, ele se refere quanto aos judeus, quanto aos gentios. Antes mesmo da fundação do mundo, ele já nos preparou para isso. Ele já nos preveu. Ele já predestinou para isto. Em Efésios 2, do 2 e 3, fala o seguinte: nos quais no passado caminhaste conforme os custos do mundo, conforme os princípios das potestades do ar, dos espíritos que agora operem nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivemos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, da mente, e éramos natureza de filho da ira, como os outros também. Então aqui também fala que está determinado, predestinado os filhos da ira. Caminhaste conforme o curso do mundo. Ele descreve um estilo de vida que não está de acordo com o padrão do nosso Messias, e sim com o caminho de Satanás, o domínio dele deste mundo. A palavra traduzida em grego, vivíamos, expressamos, todos nós vivemos em tempos passados, nos desejos da carne. É um termo diferente, é que caminhastes conforme. Embora a ideia seja parecida, vivíamos e caminhastes significa ir para o outro lado, agir segundo outros princípios. As pessoas, elas são dominadas pela vontade da carne. Isso então, exclusivo, eles vivem longe do nosso Pai, buscando os seus próprios interesses egoístas, os impulsos ruins de uma vida sem Cristo, sem o Messias. Pessoas, elas não regem essas competências ao merecer algo tirano, porque a natureza dos filhos da ira entende que a queda do pecado, descrita em Gênesis 3, não foi um simples descuido moral, e sim, ela afastou intencionalmente do Pai, uma rejeição ao nosso Pai. A entrada do pecado ao mundo trouxe essa natureza pecaminosa para toda a humanidade, hostil ao nosso Pai, ao nosso Criador, afastando dele as decisões e ações do homem. Elas são sempre influenciadas por essa natureza do mal. Essas pessoas, elas não se arrependem de verdade do que elas fizeram, nem voltam para o Pai. Eles não a capacitam para isso acontecer. Eu quero que você pense nisso,
dê um like, até!